JVC, saudações, um grande abraço, seja muito bem-vindo a esse canal de concursos públicos para toda Alagoas. Vamos falar aqui sobre a banca IBAN, sobre o conteúdo de língua portuguesa cobrado pela banca. Eu vou abrir aqui uma prova com vocês e listar os conteúdos que foram cobrados pela banca, para você entender como língua portuguesa é cobrado, qual é o nível de dificuldade das questões da banca IBAN. Antes eu quero fazer um comentário geral para todos os cargos. Eu notei uma quantidade de conteúdos neste edital bem considerável e o tempo que temos do dia de hoje até a prova é menos de 2 meses, então você tem que contar em 1 mês e meio de preparação para as provas. Isso torna ainda mais desafiador o concurso, porque você tem pouco tempo, muito conteúdo, tem que ter uma estratégia muito boa para selecionar aquilo que é mais cobrado pela banca, então exige uma análise da banca, das questões, para você ir direto e de forma objetiva, sem perder-se nesse pouco tempo que há. Beleza? Então esse é o primeiro comentário. Dá uma analisada, antes de começar os estudos, dá uma analisada no edital, vê aquilo que você já viu em algum momento, corta do seu checklist de assuntos a ser estudado e dá ênfase naquilo que você ainda não teve contato, não viu, porque o tempo é curto e eu vejo ali uma quantidade de conteúdos bem significativo. Por exemplo, ética, que vai ter 5 questões, cada um peso 1, ou seja, 5 pontos na prova. Você tem ali no assunto de ética uma extensão enorme. Então, se você puder ser objetivo, dar atenção especial em português e conhecimentos específicos, português peso 2, conhecimentos específicos peso 3, vai ser bem relevante para, no final das contas, você atingir uma boa pontuação. Quero comentar língua portuguesa com você, beleza? Na descrição do vídeo tem algumas indicações que podem ser úteis a você, depois você dá uma conferida. Vamos ver aqui língua portuguesa. Olha só, estou com a prova aqui aberta para o cargo de professor da Prefeitura de Bebedouro, São Paulo. E nessa prova eu vou listar aqui os conteúdos que foram cobrados. Vocês vão notar algo ao final dessa análise que eu estou fazendo com vocês. Veja, uso do hífen, foi a primeira questão da prova. Tem um texto, né? E ele tira trechos do texto para discutir o uso do hífen e falar sobre correção gramatical no uso do hífen. Depois teve uma questão sobre o uso das aspas, por que as aspas foram utilizadas. Siga comigo que você vai entender onde eu quero chegar com essa análise. Concordância verbal do verbo existir. Então, concordância verbal foi cobrado. Acentuação gráfica, uma questão aqui envolvendo as palavras inteligência, declínio e terráquea, e discutindo como essas palavras foi utilizada a regra da acentuação gráfica. Depois a gente tem aqui questões sobre o uso das vírgulas. Depois, uma questão envolvendo o uso do pronome essa. Ele dá um texto e ele vai tirando do texto essas discussões. Não é descontextualizado as questões da banca IBAN. Isso é um aspecto muito positivo. Tem um contexto. Tem um texto, ele vai tirando. Então, ele traz um texto, por exemplo, um trecho. Essa avalanche afetou a inteligência e o discernimento, marcando o declínio da civilização terráquea. Aí ele pergunta, o pronome essa foi empregado corretamente e por quê? E aí pede para discutir o uso correto do pronome essa, né? Que é um pronome demonstrativo. Depois ele discute o uso do pronome si. Depois ele tem uma questão de interpretação de texto, certo? Uma questão de interpretação de texto, a questão 8 aqui da prova que eu estou analisando. Posteriormente ele tem questões sobre transitividade do verbo. Tenha calma, fica até o final do vídeo que você vai entender onde eu quero chegar. Depois, o uso do travessão, a função do uso do travessão. Depois, a gente segue com outra questão de interpretação de texto,
2 questões de interpretação de texto, eu noto aqui a princípio. Depois a gente segue com a classe gramatical do termo que, da expressão que, qual classe gramatical ela pertence. Depois, questão sobre o uso de 2 pontos. Depois, uma questão envolvendo o verbo, não verbo, vamos pular aqui, essa aqui a gente já analisou. A acentuação gráfica, novamente, com as palavras lamentável, já está. E depois, mais uma questão de interpretação de texto. Onde eu quero chegar aqui? Vocês notaram aí, nesse universo de questões que a gente foi analisando, até 3 questões de interpretação de texto. A maior parte da prova, desse universo de 20 questões, eu observei ali pelo menos 14 questões, 13 questões envolvendo gramática, sintaxe, correção gramatical, ou seja, não é uma prova simplista, é uma prova que cobra além da interpretação de texto. Eu costumo ver bancas que cobram, por exemplo, 50% da sua prova de português e interpretação de texto, compreensão textual, e o restante aborda os demais conteúdos. Aqui não, aqui a gente tem os conteúdos muito bem distribuídos, língua portuguesa é bem explorado pela Banca IBAN, merece uma atenção especial. Vocês viram aí pelo detalhamento, né, dos objetos de conteúdos de língua portuguesa que foram sendo cobrados pela banca. Então exige de você ali uma boa compreensão da língua portuguesa. Então não é uma prova simplista, é uma prova bem elaborada. Como eu falei no início do vídeo, tem pouco tempo até a prova, então você tem que escolher bem esses conteúdos que você vai estudar nesses 2 meses. 2 meses é um tempo muito curto para você bater todo o edital. Então você tem que selecionar ali 60% dos conteúdos mais cobrados pela Banca IBAN para você tentar ver pelo menos esses 60%. Outros 20% ou 30% são conteúdos que certamente você que já faz concurso já fez, já conheceu, já teve contato, já teve algum tipo de aproximação, já viu na graduação, na faculdade, já viu em algum momento da vida. Então as sugestões que eu tenho a fazer a você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Arapiraca. Na descrição do vídeo tem algumas indicações, não deixe de curtir esse vídeo, comentar aqui, dizer se você quer mais vídeos sobre o concurso de Arapiraca. A gente vai estar aqui postando algumas análises. Eu quero fazer uma análise depois da prova de legislação. O que é que você dá ênfase para os cargos de professor, para os cargos de assistente administrativo educacional e o cargo de secretário escolar. Uma boa quantidade de vagas, sobretudo para assistente administrativo educacional. Então a gente vai estar aqui comentando para os outros cargos também, pelo menos tentando. Deixa aqui nos comentários algo acerca do que você analisou do concurso de Arapiraca. JVC, saudações, um grande abraço!